Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 2 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, antes de nós entrarmos na aula de hoje, primeiro, eu acabei de comentar aí que nós temos 2 aulas por semana. Até o momento nós tínhamos 3 aulas por semana. Esta semana aqui nós ainda estamos com a nossa 3ª aula, finalizando a semana aí. No entanto, pessoal, a partir da próxima semana, nós vamos reduzir para 2 aulas semanais. A ideia é nós colocarmos o vídeo às segundas-feiras e às quintas-feiras. Por que isso, pessoal? Porque estou com alguns compromissos adicionais no momento. Está complicado eu manter a regularidade de 3 aulas por semana. Portanto, nós vamos reduzir para 2 aulas por semana. Espero conseguir manter essa regularidade de 2 aulas. Mas, de qualquer modo, durante as férias, durante um período de maior disponibilidade de tempo, eu me comprometo com vocês a colocar mais vídeos por semana. E também tudo vai depender do retorno que vocês me derem também, Porque, pessoal, nosso canal acabou de atingir aí 1000 inscritos, Então já é um número bastante interessante, muito bom. Eu fiquei muito contente, Agradeço imensamente a vocês aí que acompanham os vídeos. No entanto, pessoal, nós temos que ser realistas e comparando aí com os grandes canais, com os canais realmente que vivem disso, vivem do YouTube, ainda é um número bastante modesto, para realmente se viver do YouTube, Mas tudo vai depender de vocês, tá ok? Portanto, eu vou trazendo para vocês os conteúdos aqui à medida da minha disponibilidade, Acredito que vocês certamente compreenderão esse posicionamento, Mas enfim, pessoal, vamos então com nossos vídeos às segundas e quintas-feiras, tá ok? E, vez ou outra, como nós temos feito aí, nós postamos algum vídeo diferenciado sobre algum assunto diferenciado, seja sobre manutenção, que nós fazemos a manutenção dos nossos equipamentos aqui do canal, fazendo experiências científicas, vlogs em que nós exibimos aí nossa opinião sobre um determinado assunto, um determinado tema. Enfim, nós procuramos também diversificar um pouquinho o conteúdo do canal para não ficar também só nas aulas de matemática. Enfim, pessoal, então hoje nós vamos entrar aí na nossa aula 171 do nosso curso de Matemática Básica. E hoje nós vamos revisitar um tema, pessoal, que é a matemática financeira. Por que nós estamos voltando para a matemática financeira? Bom, basicamente, pessoal, quando nós estudamos juros compostos, nós tínhamos a fórmula do montante. O que é um montante, Quando nós aplicamos um certo capital por um certo período de tempo n, por n períodos de tempo, sob a incidência de uma taxa i, ao final de n períodos de tempo, nós temos exatamente esse valor de capital aqui. O montante, então, é o capital vezes 1 mais i elevado a n. É claro, porque após um período de tempo, 1 mais i acaba sendo o acréscimo que nós temos. Quando nós levamos ao quadrado, nós fazemos um outro acréscimo. Enfim, são os juros compostos que nós estudamos. No entanto, naquela situação, pessoal, que nós estudamos na matemática financeira, nós não pudemos trabalhar com problemas em que a incógnita estivesse no expoente. Porque, de fato, quando a incógnita está no expoente, aparece justamente o logaritmo, que é a ferramenta que nós acabamos de estudar aí na nossa playlist anterior do canal. Por isso que nós estamos voltando para a financeira. E também porque nós estudamos também, algum tempo atrás, a função exponencial. Então é interessante nós entendermos também que os juros compostos têm a relação aí com a função exponencial. De fato, nós temos uma função exponencial com a base 1 mais i, função crescente. Assim como no caso dos juros simples, nós temos um crescimento linear. Nos juros compostos nós temos um crescimento exponencial. Então, por conta de nós termos estudado a função exponencial e a função logarítmica, eu tinha previsto já há um certo tempo de voltar à matemática financeira para nós estudarmos agora um pouco do montante, abordarmos um pouco desse aspecto do logaritmo e da função exponencial nos juros compostos, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios e através desses exercícios vocês vão ver a aplicação aí dessas novas ferramentas que nós aprendemos nesse assunto antigo aí. Nós sempre fazemos assim, nós mantemos a ordem das nossas aulas, Então essa aula vai continuando, é a aula 171, mas nós voltamos para uma playlist antiga que nós fizemos em matemática financeira, tá? Eu optei por fazer dessa forma, porque de fato, cada assunto, pessoal, muitas vezes ele depende de assuntos seguintes. Então, às vezes nós podemos parar num assunto num determinado momento, continuar com outros, e aí nós voltamos para aquele anterior, porque aí nós adquirimos novas ferramentas para trabalhar com aquele assunto anterior, tá ok? É a forma que eu optei aí por trabalhar nesse curso aqui, tá ok? Bom, então vamos lá, como nosso primeiro exercício, pessoal, diz o seguinte: um capital C aplicado a juros compostos a uma taxa I por período produz, ao final de n períodos, o montante M dado por M igual a C
vezes 1 mais i elevado a n. Nessas condições, utilizando-se log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48, o capital de R$2.000 aplicado a juro composto a taxa de 20% ao ano produzirá um montante de R$5.000 ao final de quanto tempo? Bom, pessoal, esse exercício caiu na PUC de São Paulo, tá? Ele informou no enunciado pra gente a fórmula do montante, porque de fato, pessoal, hoje em dia, em alguns materiais escolares aí, ela é passada essa fórmula, tá? Em concursos, apostilas de concurso, é mais comum nós encontrarmos essa fórmula. Mas no ensino médio aí não é tão comum nós encontrarmos a fórmula dos juros compostos. Mas na forma dos problemas que são exigidos, por exemplo, em crescimento populacional, inclusive problemas que nós trabalhamos na aula passada, crescimento populacional, decaimento radioativo, né? Em vários problemas parecidos com este aí, nós tínhamos uma fórmula parecida com essa, porque a ideia é sempre a mesma. Nós temos uma quantia inicial que vai passando por aumentos. Caso esta taxa seja por exemplo, no caso de um decaimento ou de um decrescimento, né? Aí vai aparecer o sinal negativo aí, aqui, né? Porque aí a taxa vai ser uma taxa de decrescimento, então ela vai diminuir, né? Vai acabar diminuindo a cada período de tempo. Mas enfim, então a ideia é sempre a mesma, mas como eu falei para vocês, eu quero abordar, né, nesta aula específica de matemática financeira porque é um assunto específico bastante importante aí, tá? Uma aplicação importante desta parte aqui. Enfim, então o exercício deu pra gente essa fórmula. O capital inicial é 2.000, o montante que chegou é 5.000, a taxa de 20% ao ano. E ele pergunta o período de tempo. E ele dá o valor do log de 2 e o log de 3. Quando ele não informa a base, né, nós já vimos, isso é a base 10, né? O primeiro detalhe aqui que nós temos é o seguinte. Nós vamos trabalhar com a taxa na forma unitária, tá? Isso é um detalhe importante que nós estudamos quando nós falamos desse assunto na época. Bom, então aqui este 20% ao ano, nós vamos entender como 0,2 ao ano, tá ok? Então é a forma unitária, né? 20% é 0,2. Então sempre que nós formos fazer contas, né, usando essa fórmula, eu vou dar preferência a trabalhar com a forma unitária, tá? Por que eu vou dar preferência, pessoal? Pode-se trabalhar com essa forma 20%? Pode-se trabalhar também, mas aí nessa forma do montante, apareceria aqui I sobre 100, tá ok? I sobre 100, porque daí vai ficar 20 sobre 100, que vai ser 0,2. Então na prática, acaba sempre aparecendo o 0,2 ali. Eu prefiro já trabalhar com a forma unitária aqui, né? Então vamos substituir esses valores na fórmula ali. Então o nosso montante, de acordo com essa fórmula, o nosso montante é 5.000, o nosso capital é 2.000, nossa taxa é 0,2 e o nosso período de tempo é justamente o n que nós queremos descobrir, né? Eu já vou isolar aqui, né? Nós vamos ter 1,2 elevado a n. Isto vai ser igual a 5.000 dividido por 2.000, ok? Bom, 5.000 dividido por 2.000, pessoal, podemos cancelar os 3 zeros aqui, né? Isso vai dar exatamente 5 sobre 2. Bom, olhando para cá, 1,2 elevado a n igual a 5 meios, nós podemos, pela definição do logaritmo, dizer que o n, que é o período de tempo, é exatamente o logaritmo de 5 sobre 2 na base 1,2, tá ok? É exatamente a definição de logaritmo. Logaritmo de 5 meios na base 1,2. No entanto, ele não nos passou aí valor nenhum de logaritmo na base 1,2, passou na base 10. Então vamos converter isso aqui para a base 10, tá ok? Então esse é o nosso n, vamos escrever como logaritmo de 5 meios dividido pelo logaritmo de 1,2, ambos na base 10, tá? Mudança de base. Logaritmo do logaritmando dividido pelo logaritmo da base. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal. Isso aqui, logaritmo do quociente, vai ser a diferença, né? Logaritmo de 5 menos logaritmo de 2. Mas para calcular o logaritmo de 5, a gente vai ter que pensar em 5 como 10 sobre 2. Então, de qualquer modo, pessoal, eu vou enxergar esses 5 meios aqui como 10 sobre 4. Isso já vai facilitar a nossa vida. Tá? Então, eu vou escrever isso aqui como logaritmo de 10 menos o logaritmo de 4. E este 1,2 aqui, pessoal, eu vou enxergar como 12 sobre 10, tá ok? Uma fração também. Então, isso aqui vai ser logaritmo de 12 menos logaritmo de 10. Agora, o nosso logaritmo de 10 é 1, né? Logaritmo de 10 na base 10. Isso é igual a 1. O logaritmo de 4, vamos entender aqui, vamos enxergar o 4 como 2 ao quadrado, né?
Então isso aqui vai ser 2 logaritmo de 2. O 12 nós vamos enxergar como 2 ao quadrado vezes 3, né? 4 vezes 3 é igual a 12. Então o 12 eu vou escrever assim, como logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 3, menos 1, né? Que é o logaritmo de 10. Tá? Isso a gente já calculou. Agora, a gente vai substituir os valores aí que aparecem, né? O logaritmo de 2 é 0,30. Então isso aqui vai ficar 1 menos 2 vezes 0,30. Dividido por logaritmo de 2 ao quadrado vai ser 2 vezes 0,30. Dessa vez eu já vou colocar direto. O logaritmo de 3 é 0,48. Mais 0,48 menos 1. Né? Este é o valor. Agora, aqui nós temos 1 menos 0,6. Então aqui em cima vai dar 0,4. E aqui embaixo a gente vai ter 0,6 mais 0,48. Isso aí vai dar 1,08 menos 1. Isso aqui vai dar 0,08. Ok? Se nós enxergarmos duas casas decimais aqui, 0,40 dividido por 0,08 é a mesma coisa que 40 dividido por 8, que é 5. Ora, então esse é o período de tempo que nós procurávamos, né? 5. Lembrando que a taxa é anual, então o nosso período aqui é de 5 anos. Então esse é o tempo necessário aí para que esse capital de 2.000 chegue a ter 5.000 reais, tá ok? Então vejam, uma aplicação bastante interessante do logaritmo aí. Nosso próximo exercício caiu na Unicamp no vestibular de 91. Considere que certo país troca de moeda cada vez que a inflação acumulada atinge a cifra de 900%. A nova moeda vale sempre 1000 vezes a antiga. Com uma inflação de 25% ao mês, em quantos meses esse país trocará de moeda? Use logaritmo de 2 igual a 0,301. Como eu falei, né, esse exercício caiu na Unicamp no vestibular de 91. A Unicamp, tradicionalmente, ela traz questões contextualizadas, mas, a meu ver, é uma contextualização bastante inteligente, na maioria dos casos, ok? Diferente de algumas contextualizações que nós vemos, principalmente hoje em dia, e particularmente no Enem, que nós vemos contextualizações, a meu ver, um pouco forçadas, né? Parece que, às vezes, para se tentar criar um exercício que seja contextualizado, que seja relativo ao cotidiano, que seja relativo a um assunto do cotidiano, força um pouco a barra, né? Nesse caso aqui não é a situação. Como eu falei, isso caiu no vestibular da Unicamp de 91. Então, veja, aparentemente parece uma situação até irreal, né? Uma inflação mensal de 25%, ou seja, uma inflação altíssima. Calcular aí quanto tempo levaria para que a moeda tivesse que ser dividida por 1000, né? O valor da moeda, criar uma nova moeda com um valor 1000 vezes menor. Porque para nós trabalharmos com menos zeros, né, no nosso sistema financeiro. Afinal de contas, quando a gente trabalha com muitos zeros, isso vai exigir capacidade computacional, vai exigir processamento dessas informações, né, e isso leva tempo, leva dinheiro, né, é mais dinheiro envolvido. Então, é mais vantajoso, muitas vezes, diminuir essa quantidade de zeros, né. Por isso que nós tínhamos aquelas, as moedas, né, nós tínhamos naquela época, nós tínhamos eu não vou lembrar exatamente a ordem, né, mas nós tínhamos o cruzado, depois virou cruzeiro, depois voltou a ser cruzado novo, e todas essas moedas, elas iam sendo divididas por 1000, ok? Bom, então veja só, a formulinha dos juros compostos, montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. O nosso montante é 10 vezes C. Por quê, pessoal? Ele falou numa inflação de 900%. 900% é 9. Poderia ser confundido aí que o nosso montante seria 9 vezes C. No entanto, como a inflação ela aumenta em relação ao valor original, então nós temos o nosso valor original, que é C, né, de um certo produto, por exemplo, e esse produto ele vai aumentar 9 vezes, então vai ser C mais 9C, que vai ser 10C, tá ok? Então nós vamos substituir aqui na nossa formulinha. 10C vai ser C vezes 1 mais 0,25 elevado a N. Agora o C vai poder ser cancelado, né, porque ele está aparecendo nos dois membros, né, pode ser dividido por C. Então nós temos 1,25 elevado a N igual a 10. Portanto, pela definição do logaritmo, N vai ser igual a logaritmo de 10 na base 1,25.
No entanto, como ele deu o logaritmo na base 10, vamos converter isso aqui para a base 10. Vai ficar com o logaritmo de 10 dividido pelo logaritmo de 1,25. Da mesma forma que nós fizemos no exercício anterior, como é que nós podemos escrever o 1,25? Escrever 1,25 como 125 sobre 100. No entanto, dividindo por 25 os dois membros aqui, isso aqui vai dar 5 quartos. Mas esses 5 quartos, pessoal, ele acaba não sendo tão vantajoso, porque aparece esse 5 aqui que é meio chato de trabalhar, né? Com o logaritmo na base 10. Então vamos multiplicar por 2 aqui e escrever isso aqui como 10 oitavos, tá? Então vamos escrever o 1,25 como 10 oitavos. Então isso aqui vai ficar o logaritmo de 10, que é 1, né? Dividido pelo logaritmo de 10 oitavos. Vamos repetir então. Aqui nós temos 1. E embaixo vamos ficar com o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 8. Lembrando aí que o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos, né? Olha, então aqui nós temos em cima 1, o logaritmo de 10 é 1, na base 10, né? E o logaritmo de 8, na verdade o 8 nós podemos enxergar aí como 2 ao cubo, 2 elevado ao cubo. Agora, como o logaritmo de 2 é 0,301, esse 3 passa para frente, então vamos ficar com 3 vezes 0,301. E isto resulta exatamente 1 dividido por 1 menos 0,903. 1 menos 0,903, isso aqui vai dar 0,097. Isso aqui é 1 dividido por 0,097. Bom, considerando que essa questão é uma questão que caiu no vestibular, em que nós não tínhamos a calculadora, né, para recorrer aí, vamos fazer essa conta aí, né? Quanto que é 1 dividido por 0,097? Bom, nós primeiro igualamos as casas após a vírgula, né? 1, 2, 3. 3 casas, e cancelamos a vírgula. Então nós temos 1000 dividido por 97. Consideramos o 100, vai dar 1. 1 vezes 97, né? 97 para 100, 3. Abaixo o 0. Não cabe, né? Nenhum 97 aqui dentro do 30, né? Então nós acrescentamos mais um 0, no entanto nós pomos o 0 aqui e a vírgula, né? Porque aí nós temos que preencher a casa das unidades aqui. 300 dividido por 97 vai dar 3. 3 vezes 97 vai sobrar 9 aqui, né? Sobra 9. Acrescentamos o 0. Novamente não dá, temos que preencher aqui. 900 por 97, isso aqui vai dar 9, né? 309, 10,309. Ora, a gente pode continuar essa conta, né? Mas para a gente trabalhar com duas casas decimais, vamos escrever isso aqui como 10,31, tá? Uma casa decimal até já seria suficiente aqui. Então, na realidade, em menos de um ano já vai ser necessária a troca da moeda. E, na verdade, deu 10,31 meses, né? Então, o exercício perguntou em quantos meses, né, haverá a troca da moeda. Como em 10,31 meses, né, vai se chegar a essa inflação, então é com 11 meses, né? Se nós quisermos pensar em uma quantidade inteira de meses. Em 11 meses, ok? Essa seria a resposta, porque é um valor maior do que 10,31, né? Nós não estamos trabalhando aí com o valor quebrado, tá ok? Na verdade, esse 0,31 que aparece aqui, ele subentende que após nós fecharmos o 10º mês, a inflação continua, né, proporcionalmente, né, na verdade, de acordo com a convenção exponencial, continua incidindo ali naquele mês e ela não para, né? Ela não é somente nos meses inteiros. No entanto, essa resposta ela estaria mais dentro aí do nós pensarmos nos meses inteiros, ok? Pessoal, nosso terceiro exercício é o seguinte: durante quanto tempo 25 mil reais produzem 14.846 reais de juro a 24% ao ano, capitalizado trimestralmente? Nós temos um capital de 25 mil e nós chegamos a um montante de 39.846. Eu já coloquei o montante, que é o capital mais os juros, né? Agora que vem um detalhe importante do problema aqui, por isso que eu coloquei também esse problema aqui. Ele deu que a taxa de juros é 24% ao ano. No entanto, ele falou que a capitalização é trimestral.
Isso é importante. Isso significa que nós não devemos usar essa taxa aqui. Essa taxa que ele deu aqui, se nós relembrarmos aí as nossas aulas em que nós trabalhamos com taxa nominal, taxa efetiva, taxa proporcional, enfim. Nós trabalhamos com essas taxas, né? Esses tipos de taxas, nessa playlist de matemática financeira mesmo. Então essa taxa, que eu vou colocar um Azinho aqui porque é taxa anual, ela é uma taxa nominal, ok? Quando o exercício informa desse jeito aqui, nós entendemos que essa taxa é nominal, né? 24% ao ano, uma taxa nominal. Ora, se é 24% ao ano, como um ano possui 4 trimestres, a nossa taxa trimestral vai ser o quê? 24% dividido por 4, lembrando que um ano tem 4 trimestres. Então isso aqui vai dar 6% ao trimestre, ok? Então esta aqui é que é a taxa efetiva, né? Essa é a taxa aqui, porque é a taxa em que incide realmente a capitalização. A capitalização é trimestral. Então aqui nós temos a forma unitária, 0,06 AT, né? Ao trimestre. E aí nós vamos aplicar isso aqui na formulinha do montante, tá ok? Bom, montante, capital vezes 1 mais a taxa, elevado ao período. O nosso montante é 39.846. O nosso capital é 25.000. E a nossa taxa é 0,06. Então isso aqui vai dar 1 mais 0,06 elevado a n. Portanto, 1,06 elevado a n é exatamente 39.846 dividido por 25.000. Esse valor aqui já vou fazer aqui numa calculadora. Vai dar 1,59384. Eu aproveitei as casas decimais que deram aqui para a gente obter um resultado mais preciso possível. O fato é que 1,06 elevado a n deu esse valor aqui. Portanto, n, na verdade, ele é o logaritmo de 1,59384 na base 1,06. Vamos converter isso aqui para a base 10 para a gente poder até trabalhar com a calculadora. Então nós temos o seguinte. Isso é o logaritmo de 1,59384 dividido pelo logaritmo de 1,06. Utilizando uma calculadora, né, o logaritmo vai ser o logaritmo na base 10. Pessoal, esse logaritmo resultou aproximadamente 0,202, esse logaritmo 0,025 e esse resultado deu aproximadamente 8. Na verdade deu 7,999 com umas 4 casas decimais, 9, né? Aparecendo aí depois do 7. Geralmente eles fazem esses exercícios de modo que dê um valor meio que próximo de um valor meio inteiro, ou pelo menos próximo disso, né? Portanto, o nosso período de tempo é 8, né? E como nós estamos trabalhando com taxa trimestral, 8 trimestres, ok? 8 trimestres. Lembrando aí que cada 4 trimestres é um ano, né? Então isso também pode ser escrito como 2 anos. Então essa seria a resposta do problema, né? 2 anos ou então 8 trimestres. Bom, então é isso, pessoal. Nós trabalhamos alguns exercícios aí envolvendo os logaritmos, né? Dentro do contexto de matemática financeira, juros compostos. Espero que com isso vocês já tenham mais uma visão adicional aí da matemática financeira. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!